Olá, vamos dar início ao trabalho de sistema de desenvolvimento de produto. A empresa que nós utilizamos para fazer o estudo é a Vetor, que é uma empresa responsável pela confecção de carrinhos de mão. Nós vamos estudar os seus processos a fim de otimizá-los. Os integrantes do grupo são Elton, Esther, Gabriel, Giovana e Henrique Almeida. Uma breve passada pelo sumário, a gente vai falar um pouco sobre a empresa, quais são os principais problemas, as etapas de desenvolvimento, os desafios que são encontrados, as propostas de melhoria, né, que utilizam a ferramenta FMEA e QFD, os resultados esperados e as conclusões finais. Bom, vou falar agora um pouco sobre a empresa. Quem somos, né? Nós somos uma consultoria especializada em inovação e desenvolvimento de processos, com a missão de transformar desafios em oportunidades de crescimento sustentável para empresas de todos os tamanhos e setores. Nosso diferencial ele está na expertise da nossa equipe, composta por especialistas multidisciplinares. Eles combinam conhecimento técnico, criatividade e experiência de mercado para entregar soluções práticas e personalizadas, que vão ajudar as empresas a superar barreiras, alcançar os seus objetivos estratégicos com mais eficiência e segurança. E por fim, o que nós fazemos, né? Na prática, a gente desenvolve e implementa sistemas integrados para o desenvolvimento de produtos e a gestão de processos. Em suma, nosso trabalho é otimizar cada etapa, né? Fortalecendo a colaboração entre as equipes e promovendo a profissionalização dentro das empresas, né? A gente utiliza métodos e ferramentas bem inovadoras que não apenas reduzem os erros e os retrabalhos, mas também aumentam a eficiência operacional, né? Assim, a gente garante que cada produto seja projetado com precisão e alinhado às expectativas e demandas do mercado. Com isso, a gente ajuda as empresas a conquistar um posicionamento mais sólido e competitivo, sempre com foco em resultados concretos e sustentáveis. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as etapas de desenvolvimento que a gente observou que a Vetor faz quando ela vai lançar algum produto. Primeiro tem a concepção e geração de ideias, depois é feita uma pesquisa de mercado e um planejamento de como as etapas serão executadas, depois é elaborado um design e prototipagem do produto final, depois é feito testes e validações das ideias, da pesquisa, das etapas anteriores desenvolvidas, e por último é feita a produção e lançamento do produto. A gente observou que durante duas fases do processo é utilizado duas ferramentas diferentes. Na etapa de concepção e geração de ideias é utilizado o brainstorm, e para elaborar o design e a prototipagem do produto é utilizado o CAD, que é o desenho assistido por computador. Com isso, a gente conseguiu identificar alguns desafios enfrentados pela Vetor. A primeira é que o brainstorm utilizado por vocês ele é muito informal. Ele é utilizado para gerar a ideia dos novos produtos, mas não tem muitos critérios claros para avaliação e seleção. E aí ele acaba resultando em ideias alinhadas com a demanda do mercado e também limita muito as capacidades técnicas da empresa. Na segunda ferramenta, no CAD assistido por computador, que ele é utilizado principalmente na etapa de design e prototipagem, ele é utilizado muito de uma forma básica para criar esses desenhos de produtos e falta estabelecer alguns padrões para modelagem e detalhamento técnico. E a gente também percebeu que vocês enfrentam muitas dificuldades para poder interpretar os desenhos. Além disso, de maneira geral, a gente identificou uma comunicação muito ineficiente. Falta uma integração entre todos os setores da empresa e essa falta de comunicação faz com que acabam ocorrendo perdas de informações importantes e é muito difícil ter a rastreabilidade do progresso dos projetos. E também até reutilizar ideias de projetos anteriores e que estão sendo executados pela empresa em outros projetos que estão sendo desenvolvidos e que poderiam ter, por exemplo, uma análise de erro cometida em outro projeto, poderia ser utilizado para o projeto que está sendo desenvolvido atualmente. Então, é muito importante ter uma rastreabilidade de tudo que está sendo executado.
Falando um pouquinho mais agora sobre as ferramentas, o Brainstorm, a gente fez uma análise do produto de carrinho de catadores de lixo reciclável que a empresa realizou no final do ano passado. A gente percebeu que o brainstorm de vocês incluiu várias ideias, como, por exemplo, porta-garrafas ou compartilhamento para garrafas d'água, rodas infláveis, buzina para alerta de pedestres, carrinho com painel solar, entre outras, muitas outras ideias. Na verdade, vocês pularam direto para o resultado final do brainstorm, que seria, tipo, as ideias que vocês gostariam de manter, descartando algumas outras, mas não tem nenhuma rastreabilidade do porquê as outras ideias foram descartadas. Então, a gente utilizou ele como exemplo espaço para exibir placas de reciclagem. A gente notou que no resultado final não tinha essa característica no produto. E um dos motivos que poderia ser atribuído para isso seria que, embora seja uma ideia interessante para a conscientização sobre a reciclagem para a população, ocuparia um espaço útil que poderia ser destinado a itens mais práticos para o dia a dia dos catadores. A gente também percebeu que o carrinho com painel solar, ele também não foi reutilizado no produto final do Brainstorm. Isso poderia estar relacionado com um custo muito elevado e a complexidade de manutenção de um painel solar em um carrinho simples de coleta tornam essa ideia um pouco inviável. Também o dispenser de luvas descartáveis não está no resultado final, e um dos motivos que a gente poderia atribuir a isso seria manter um estoque constante de luvas no carrinho, seria muito complicado e aumentaria o custo de produção, fazem com que essa ideia não sejam práticas para o cotidiano dos catadores de lixo. Então, ter uma rastreabilidade porque essas ideias foram ou não descartadas é muito essencial para que elas não se percam. E qualquer outra pessoa depois que entre, por exemplo, no projeto, quando ela já está em desenvolvimento, ela consiga entender todo o progresso desse projeto que está sendo desenvolvido. Por que as ideias foram descartadas, por que essas ideias foram incluídas, o passo a passo exato de como elas estão sendo desenvolvidas. Falando também um pouco sobre o CAD, a gente trouxe algumas imagens do produto de o carrinho de lixo reciclável que vocês geraram. Vocês utilizaram a plataforma ThinkPad. A gente achou a plataforma muito interessante, inclusive pode ser utilizada. Ela é muito simples e a gente consegue ter muitos recursos nela. E aí a gente fez algumas observações que a gente acha que seria interessante. A gente acha que precisa ter um nível de detalhamento maior, por exemplo, incluir os raios de todas as partes, contém curvaturas, espessura de materiais e outros detalhes que poderiam demandar ampliações e vistas de corte. Adotar a medida internacional, que seria em milímetros. A gente observou que vocês utilizaram metros, e aí seria interessante adotar a medida internacional. E também é muito importante que a gente inclua a identificação única para cada componente individual do produto. Então, por exemplo, tem que ter uma identificação para a roda, tem que ter uma identificação para a cobertura removível, tem uma identificação para cada produto individual do produto final. E também seria muito interessante a gente determinar as variações dos materiais utilizados. Por exemplo, de que material seria feito a cobertura removível? Seria de um plástico, mas qual a variação do plástico? Porque existem várias variações dentro dos materiais comuns. Então, seria interessante ter essas especificações mais claras e definidas. Bom, agora que entendemos os desafios enfrentados pela Vetor, é essencial apresentar as ferramentas que propomos para estruturar e profissionalizar o sistema de desenvolvimento do carrinho de mão. São elas o FEMEA, que é a análise dos modos e efeitos de falha, e o QFD, que é o desdobramento da função qualidade. Ambas são amplamente reconhecidas por sua eficácia na melhoria dos processos e produtos e, quando integradas, garantem um fluxo contínuo de informações fundamentadas em cada etapa do desenvolvimento. Isso contribui bastante para a melhoria da comunicação, que é um dos desafios que a gente viu, e além de manter a cultura criativa e colaborativa da empresa, que é algo que é a ser preservado. Bom, falando um pouco da FEMEA, ela é utilizada para identificar, avaliar e mitigar os riscos de falhas potenciais no produto ou processo. É especialmente valioso porque nos permite antecipar problemas antes que eles se tornem críticos, de fato, e reais, economizando tempo, recurso, enfim. E aí, falando um pouco mais sobre cada vantagem dessa ferramenta, primeiro a gente tem a priorização dos riscos, né, que permite a gente classificar por gravidade, ocorrência e detecção,
ajudando a focar nos problemas mais críticos. Depois vem a redução de custos, que identifica as falhas potenciais antes que elas ocorram, evitando custos elevados de retrabalho e recalls, que é algo que a gente também viu que a Vector enfrenta. Melhoria contínua, ela fornece uma base estruturada para melhorar e monitorar os processos ao longo do tempo, e conformidade normativa, que auxilia no atendimento dos requisitos de qualidade e segurança exigidos por normas e regulamentos. Bom, mas como que a FEMEA é colocada na prática, né? Bom, essa planilha a gente colocou como exemplo, mas a gente pode adaptar, né? Simplificar também para a realidade da Vector, buscando a melhor encaixe para a realidade da empresa. Mas, basicamente, para fazer essa planilha, a gente divide em 6 etapas o processo. Primeiro, a gente identifica as funções do produto. Então, quais são as funções presentes no carrinho de mão? Depois de identificada essa função, componente, enfim, a gente vai para os modos de falhas potenciais para cada uma dessas funções ou componentes. Por exemplo, desalinhamento de rodas é um modo de falha. Depois a gente descreve os efeitos da falha, né? A consequência, basicamente, de cada falha. Insatisfação do cliente, risco de acidente, enfim. Depois, a quarta etapa, que é as causas, identificar as causas. Falha no processo de montagem, algum material de baixa qualidade, enfim. Depois a gente avalia esses riscos, a gente pode atribuir uma nota de 1 a 10 para 3 critérios, né? Gravidade, ocorrência e detecção. Que aí a gente vai avaliar o impacto do problema, a frequência e a probabilidade de identificar antes do cliente. E por fim, a gente vai fazer ações preventivas, né? Visando implementar melhorias e reduzir os riscos antes mesmo deles acontecerem. Agora falando um pouco mais do QFD, que é a outra ferramenta que a gente propõe. O QFD ele é uma ferramenta poderosa para traduzir as demandas dos clientes em requisitos técnicos claros para o desenvolvimento do produto. Ele ajuda a garantir que cada decisão seja tomada esteja alinhada às expectativas do mercado, reduzindo os riscos de desvios ou falta de aderência às necessidades reais. Bom, agora mostrando um pouco mais de cada vantagem do QFD, né? Ele pode ser usado em várias etapas do processo produtivo, como na geração de ideias, juntamente com o brainstorming, já que a gente vai pegar essas necessidades dos clientes na etapa inicial. Segmentação e definição de mercado-alvo, então a gente vai definir mais detalhadamente, mais delimitado nossos clientes, nosso público-alvo. Com isso, determinar o tamanho potencial e aceitação do mercado e, por fim, definir os benefícios estratégicos para o produto. Bom, e o QFD, na prática, ele também é uma planilha que basicamente funciona da seguinte forma. Primeiro, a gente identifica as necessidades dos clientes, a voz do cliente, né? Lista as principais demandas ou expectativas do cliente, o que eles desejam, o que eles valorizam no produto, enfim. Em seguida, a gente determina os requisitos técnicos, né? O tipo de material, peso, necessidade do custo de produção, enfim. E aí a gente faz uma matriz de correlação no cruzamento entre a necessidade e o requisito técnico. A gente, então, depois calcula o peso relativo, com base na importância atribuída às demandas dos clientes e, por fim, a gente faz a priorização dos requisitos técnicos que terão maior impacto no produto. Bom, falando um pouco agora do modelo que a gente escolheu para a Vector, a gente pensou no Stage Gates. Por quê? Porque ele é um modelo que ele é estruturado em fases e gates, que permite dividir o processo em etapas com avaliações claras nos gates, reduzindo retrabalho e erros. Então, essas avaliações que tem entre cada etapa, ela é importante também para a comunicação da equipe, né? A gente deixar todo mundo alinhado, todo mundo na mesma página, garantir a transparência da equipe. Depois a gente... E também esse modelo é importante porque ele integra bastante com o QFD e com o FEMEA.
Ele garante essa integração ao longo da cadeia produtiva. Ele também pode ser adaptado ao contexto da empresa, né? Ele pode parecer linear, mas, enfim, ele permite uma flexibilidade muito grande em projetos, como no do carrinho de mão. E controle e redução de incerteza, né? Cada gate avalia a maturidade do projeto, garantindo que os recursos investidos sejam investidos apenas em iniciativas promissoras. Bom, e aí, agora falando um pouco mais de cada etapa, né? Primeira etapa, a ideação do projeto, igual eu falei. O QFD também está presente nessa etapa, juntamente com o brainstorm, que tem o objetivo de coletar, né, e priorizar ideias com base nas necessidades dos clientes. Em seguida, tem a etapa de planejamento, que tem o gate de validação do plano de ação, que tem o objetivo de detalhar o conceito selecionado e prever riscos. E aí entra a FEMEA, para identificar as possíveis falhas e propor as ações preventivas. Terceira etapa de desenvolvimento, validação do projeto, desenvolver protótipos funcionais e validar sua viabilidade. Igual a Giovana falou, elaborar projetos no CAD mais estruturados, com cotas mais definidas, um projeto mais profissional. A quarta etapa, testes de validação, que tem o gate de aprovação do produto final e o objetivo de garantir que o produto atenda às especificações e seja viável para a produção. E aí, nessa etapa, a gente faz uma revisão do FEMEA e, de novo, a gente volta no QFD também para garantir que esteja mantida as necessidades do cliente, né? Que até essa etapa tudo esteja de acordo. Por fim, a produção e lançamento no Gate 5 de avaliação pós-lançamento, que tem como objetivo iniciar a produção em escala e monitorar o desempenho do produto no mercado. Então, a gente iria coletar feedbacks de clientes, de stakeholders, para garantir a melhoria do nosso processo. Bom, e quais são os resultados esperados, né? O nosso compromisso é entregar os resultados que vão elevar a qualidade dos produtos e vão otimizar os processos das empresas, né? A gente começa aprimorando a confiabilidade e a segurança dos carrinhos de mão, garantindo maior satisfação dos clientes e fortalecendo a reputação da marca no mercado. A gente reduz significativamente, né, o índice de falhas. Isso significa que uma taxa de retrabalho muito menor e de desperdício também, além da utilização mais eficiente de recursos como tempo e dinheiro, por exemplo, durante o ciclo de desenvolvimento. E a gente promove também a integração interna, né? Quando a gente melhora a comunicação e a colaboração entre equipes, né? A gente padroniza processos, facilitando a replicação e a escalabilidade das operações. Por fim, como conclusões finais, né? Um processo estruturado, né? A profissionalização do sistema de desenvolvimento de produto é essencial para que a empresa aproveite o seu potencial criativo e se posicione estrategicamente no mercado. A adoção das ferramentas do FEMEA, QFD e Scrum, junto com a sistematização das etapas de desenvolvimento, ela vai permitir que a gente tenha uma redução de riscos, ou seja, os produtos eles vão ser mais confiáveis e vão ter a menor taxa de retrabalho. Vai ter um aumento da competitividade, visto que vai ter um maior alinhamento com as demandas do mercado, e a sustentabilidade a longo prazo, né? Processos estruturados e as equipes mais capacitadas. É isso. Eu, em nome do grupo todo, agradeço a atenção